A escolha é diferente da escolha do Mike Pence, Velasco, me parece fundamentalmente porque você fortalece a coisa antissistema, né? Isso. Fortalece um projeto de desmonte do Estado americano como ele se estrutura hoje, né? É isso. Vários pontos que vocês levantaram que são fundamentais, né? O Vance, ele é antissistema e, como você muito bem colocou, né, ele é anti-elite, né? E isso não só nos Estados Unidos, mas no mundo, né? Isso vende muito bem, né? Sobretudo quando a gente considera sociedades que vivem uma crise de representatividade, né? Isso vale para a Europa, vale para a América Latina, vale para os Estados Unidos, né? Ou seja, os cidadãos, de um modo geral, se sentem muito mal representados pelos políticos de plantão, né? Sobretudo aqueles políticos mais tradicionais, né? Então, quando vem alguém com um discurso justamente que tenta entender o lado da sociedade, né, e cria, né, esse tipo de pensamento, né, de que tudo faz parte, né, de um mesmo grupo e que são eles que dirigem o país, não importa pela coloração partidária que eles estão vindo, né? Isso tem muita penetração nas mentes das pessoas, né? E acho que as ideias do Vance, elas têm essa projeção, né? Isso interessa ao Trump, né? O Trump não precisava, essa altura, ele se sente tão forte no Partido Republicano que ele não precisava buscar um nome para ampliar sua base de apoio. Eu acho que é muito esse teu comentário, Pedro, né? Ele está seguro de que o que ele tem de base de apoio é suficiente e ele está mirando nessa base de apoio ao fazer a escolha do J.D. Vance, né? Ele poderia ter pensado diferente, poderia ter escolhido o Tim Scott, por exemplo, né? Que é o único afro-americano, né, que estava disputando ali a possibilidade de ser vice, né? O próprio Marco Rubio, né, senador pela Flórida, poderia trazer diferente, tem pensamentos bem diferentes do que os do Trump, poderia ampliar a base dentro dos republicanos para, de repente, mirar algum independente ou seduzir aqueles que talvez não estejam muito inclinados a sair para votar no dia 5 de novembro. O J.D. Vance não traz isso para ele, não amplia a base de apoio. É focar e mirar mais ainda na sua base, né, e fortalecer esse tipo de retórica, né? Essa retórica não só antissistema, mas anti-elite, né, que a gente sabe que foi importante para o Trump, né? Quando a gente pensa, né, nesse estado-chave em 2016 foi fundamental, né? O Cinturão da Ferrugem é espetacular, né? Porque mostra justamente um conjunto de pessoas que se sentiram, de alguma maneira, esquecidas e prejudicadas pela própria globalização. Né? Isso é muito importante, né? A gente vê Pittsburgh, a gente vê Ohio, a gente vê esses estados, né? E no interior dos estados, no interior da Pensilvânia, são os rednecks, né? Típicos, né? O homem branco americano, rural, né? É o livro do J.D. Vance, né? Ele foca muito nesses personagens, né? Isso interessa ao Trump. Então é o Trump sendo Trump. O Trump sendo Trump, né, querendo as ideias dele, né, replicadas. Ele não precisa pensar em outro personagem para colocar no ticket junto com ele como VP. Ele pode pegar um cara que pensa como ele, né, por isso a ideia de ser mini-me ou não, acho que há algumas diferenças. Em alguns temas o Vance é mais conservador até do que o Trump, né, na questão do aborto, por exemplo, né, mas diverge menos, né, e reforça, né, digamos assim, a convergência junto à base de apoio do Trump. É um Trump muito seguro e confiando muito no seu taco. Professor, uma coisa, nessa escolha, durante o mandato do Trump, ele recebeu muitas críticas, inclusive dentro do partido, muitas pessoas dentro do partido muito incomodadas com esse radicalismo dele, não só no discurso, mas também na atuação. Então, essa escolha tem a ver também com isso, de você colocar alguém que esteja totalmente alinhado e que não vai ter atritos ali, pelo menos dentro do governo. Eu acho que o Trump ele conseguiu, desde 2016, neutralizar um pouco essas alas que são o establishment tradicional do Partido Republicano. É impressionante o que aconteceu. Né? Isso merece estudos bem aprofundados, né? De como ele conseguiu, né, tomar de assalto, digamos assim, né, no sentido de controlar as bases do partido. Quando ele surge em 2016, ele era um outsider completo, Marilis, né? E recebia críticas dos grandes caciques do Partido Republicano. Caciques, né, que tinham disputado eleições presidenciais, né, senadores de muito peso, né, governadores de muito peso. Isso foi neutralizado. Né, ao cabo desses 8 anos de lá pra cá. Mas essas críticas voltaram durante a eleição, ele negando o resultado da eleição, isso incomodou muito uma parte do partido. Naquele momento ali, a transição de 20 para 21 foi um momento um pouco crítico para ele, né? Mas a gente já conseguia vislumbrar que o trumpismo vai além do Trump. Né? Porque mesmo com ele fora da política durante esses já 3 anos e meio, né, e tendo saído como saiu, pela porta dos fundos, né, com aquele cenário dramático do 6 de janeiro de 2021, né, não reconhecendo a eleição, né, semeando dúvidas acerca da democracia americana, de novo o tema da democracia, né, então houve alguns nomes no partido que começaram a questioná-lo, mas o trumpismo já estava sedimentado. Né, era uma semente que já germinava e não era possível mais remover como aqueles o bolsonarismo quadros. Aqui. Sim, então é o trumpismo além do Trump. Né? Então essa volta dele com essa força toda não surpreende, na verdade, né? Porque ele na zona de conforto, né? E as vozes críticas elas foram silenciando ao longo do tempo, né? Vejamos o que aconteceu nas primárias, por exemplo, né? Nem o mais otimista dos trumpistas esperaria aquilo, né? A Nikki Haley se manteve um pouco mais à frente porque foi teimosa.
foi teimosa, foi teimosia pura, né? Mas as primárias se resolveram em janeiro. É isso. Em janeiro, Sim. nunca aconteceu nada Sim. parecido.